Bom, com relação às assíntotas, que é o próximo ponto que a gente vai estudar, a gente observa o seguinte, bom, para encontrar as assíntotas horizontais, o que eu preciso fazer é estudar o limite da f de x, quando x vai para mais infinito, ou quando x vai para menos infinito. Mas note que essas funções, tanto a seno quanto a cosseno, não tem limite no infinito, e tampouco a soma. Ou seja, esse limite não existe, e também não existe o limite da f de x quando x tende a menos infinito. Portanto, eu concluo que não existem assíntotas horizontais. Já para assíntotas verticais, o que eu precisaria fazer era buscar pontos aonde essa função explode perto de algum valor de a do domínio. Observe que o domínio aqui é a reta inteira. E essa função f é uma função contínua em todos os pontos, ou seja, o limite da f de x quando x tende a é sempre f de a. Ou seja, o limite da f de x quando x tende a é f de a, que é finito, portanto não existem assíntotas verticais para o gráfico da função. Ok? Bom, agora a gente vai estudar crescimento, decrescimento. Em outras palavras, o estudo do sinal da primeira derivada. Observa que para derivar essa função é também melhor que eu trabalhe com essa expressão aqui. Essa expressão fica bem mais simples de calcular a derivada do que a de cima. Então eu calculo f' de x, uso a regra da cadeia, menos 2 vezes cosseno de x menos 1, vezes a derivada do cosseno de x menos 1, que dá menos seno. Ou seja, isso aqui vai dar 2 vezes seno de x, cosseno de x menos 1, e eu tenho que estudar onde essa coisa é zero dentro do intervalo 0, 2π. Essa coisa é zero dentro do intervalo 2π, se somente se o x for zero, porque é onde zero é o seno, em π também, porque zero é o seno, ou seja, vai ser zero se somente se o seno é zero ou cosseno é 1, né? Eu poderia escrever dessa forma, ou cosseno de x igual a 1. Cosseno de x é 1 em 0, entre 0 e 2π, aberto em 2π, e o seno de x é 0 em 0 e π, então, ou seja, esses são os únicos dois pontos críticos da função. Estudando o sinal da derivada, o que eu vou fazer? Também dentro do intervalo 0 e 2π, eu vou marcar os pontos críticos, aqui está o π, aqui está o 0, são os dois pontos críticos da função, e agora eu estudo o sinal da derivada aqui dentro. Bom, nota que a parte dentro de parênteses é sempre menor ou igual que zero. Então, ou seja, o sinal dessa derivada vai ser dado por menos o sinal do seno. O seno entre 0 e π é positivo, e essa parte negativa, então isso aqui fica negativo, enquanto o seno aqui nesse intervalo é positivo, com aquela parte negativa dá mais. Tá? Bom, com isso eu tenho que a função decresce nessa região e cresce nessa. Tá? Lembrando que derivada negativa significa dizer função decrescente, derivada positiva significa dizer função crescente, e em particular esse ponto crítico é um ponto de mínimo local de f. Tá? Para o estudo do comportamento da função por ser periódica, basta que eu conheça um período. Só que olha só, esse ponto também é um ponto crítico. E como o período é 0, 2π e tudo que acontece aqui acontece entre menos 2π e 0, significa dizer que nessa região a derivada é positiva, ou seja, a função aqui cresce e, portanto, esse ponto crítico é um ponto de máximo local de f. Ou seja, eu preciso ver como é o comportamento da derivada aqui numa vizinhança do zero para saber se esse ponto crítico é ou não um extremo. E de fato é um ponto de máximo. Então, ou seja, eu tenho os pontos 0, 0 e π. E quando eu calculo f de π vai dar cosseno de π, que é menos 1, com menos 1, menos 2 ao quadrado, 4, com esse menos, ou seja, menos 4. Ambos pertencem ao gráfico da função, tá certo? Sendo 0 um ponto de máximo local e π um ponto de mínimo local. Finalmente, estudo da concavidade.
e ponto de inflexão. O que eu preciso fazer é calcular a segunda derivada de f e estudar o sinal dessa segunda derivada. Eu vou derivar a expressão da primeira derivada, que é isso, usa a regra do produto, derivada de 2 seno é 2 cosseno, que multiplica a segunda, que é cosseno de x menos 1, mais 2 vezes seno de x, vezes a derivada desse negócio aqui, que é menos seno de x, ou seja, a função f duas linhas, vou colocar assim, igual 2 cosseno ao quadrado de x, menos 2 cosseno de x, menos 2 seno quadrado de x. E eu tenho de novo uma expressão que envolve cosseno quadrado, seno quadrado, e eu posso, assim como eu fiz antes, usar a identidade trigonométrica seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1 para trocar esse seno quadrado e escrevê-lo como ou em função de cosseno. Se eu fizer isso, deixo para vocês fazerem essa conta, vocês vão obter a seguinte expressão para a segunda derivada. 2 vezes 2 cosseno quadrado de x menos cosseno de x menos 1. Essa é a expressão da derivada segunda. E quando eu quero estudar essa coisa igual a zero, aí o que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte, eu vou observar que essa expressão dentro de parênteses é um polinômio quadrático em cosseno de x. Então basta aqui usar a fórmula de Bhaskara para encontrar quais são os valores de x para os quais essa coisa se anula. Esses valores vão ser, os valores tais que o cosseno de x é igual a, usando a fórmula de Bhaskara, enxergando esse cosseno de x como um y, eu tenho menos b, então vai ser 1, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, então menos 1 quadrado, 1, menos 4 vezes a vezes c, que é menos 1, sobre 2a, que é 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 4. Ou seja, os valores são onde cosseno de x igual a 1 mais 3, 1 menos 3 vai dar menos 2, dividido por 4 dá menos meio, ou cosseno de x igual a 1 mais 3, 4, 4 dividido por 4 dá 1, e isso aqui vale se somente se o x é zero, dentro do intervalo fechado em 0 e aberto em 2π, e isso aqui vale se somente se o x é igual, lembra que em π sobre 3 o cosseno vale meio, então eu somando π por 2 ele vai ser menos meio, esse valor é 5π sobre 6, e depois a esse valor eu somo novamente π por 2 e obtenho 4π por 3. Então esses são os pontos onde a segunda derivada se anula. Fazendo o estudo do sinal da segunda derivada, eu vou fazer isso aqui, eu vou apagar essas informações, mas eu só vou guardar que o domínio é toda a reta e que a função é periódica de período 2π. E além disso que o 0, 0 está no gráfico. Então são essas três informações que eu preciso guardar e que eu estou apagando nesse momento. Tá? Então vamos fazer o estudo do sinal da segunda derivada. Aqui está o f duas linhas. Eu vou marcar aqui o 0 e o 2π. E vou marcar aqui o π, embora ele não apareça ali, isso vai ser útil para mim. Deixa eu só fazer um desenho aqui da função cosseno. Lembra que a cosseno a gente mede aqui? Eu falei que o cosseno vale meio nesse ponto, então eu somando π por 2, eu venho num ponto aqui, que é um ponto antes de π, e de fato é 5π sobre 6. Aqui 5π sobre 6, esse é um ponto onde a segunda derivada se anula. E depois 4π por 3, que está um pouco adiante de π. Tá? Então esses são os pontos. A segunda derivada se anula aqui, aqui e aqui, e no 2π também, mas no 2π eu não estou considerando. Estudando o sinal dessa expressão entre esses intervalos, ou dentro desses intervalos, você vai obter aqui negativo, aqui positivo e aqui negativo. De fato, pega, por exemplo, o valor π aqui, que está aqui no meio, e quando você calcula a segunda derivada, isso aqui vai dar 2 menos
cosseno de π que vai dar 1, né? Menos com menos 1 dá 2 mais 1, 3, menos 1, 2. Ou seja, isso aqui é positivo aqui dentro. E com isso a gente conclui que o gráfico da função côncavo para baixo aqui, côncavo para cima aqui e côncavo para baixo ali. Ou seja, esses dois pontos são pontos de inflexão. Ok? Aí eu tenho que calcular o valor da função nesses dois pontos para obter o ponto onde o gráfico passa, de fato, lá no plano cartesiano. 4π por 3. Então isso aqui vai ser 5π por 6, vírgula, já calculo aqui quanto que vale o f dele. 4π por 3, vírgula. E aqui eu... lembrando que esses dois pontos são pontos onde o cosseno vale menos meio. Então, se eu volto na expressão da função f, que eu apaguei, mas a f de x é menos cosseno de x menos 1 ao quadrado, então quando eu faço x igual a 1 desses dois valores, isso vai dar cosseno de x igual a menos meio, então menos meio com menos 1 vai dar menos 3 meios, elevado ao quadrado, 9 quartos, com esse sinal de negativo, ou seja, aqui fica menos 9 quartos, menos 9 quartos. Tá? Então esses são os dois pontos aí onde o gráfico da função muda de concavidade. Tá? As assíntotas também não existem, então essa informação aqui eu não preciso para desenhar o gráfico. Então agora a gente já está em condições de desenhar o gráfico da função. De fato, os pontos, aqui são as abscissas do ponto de inflexão, os pontos de inflexão são esses pontos aqui. Tá? Bom, finalmente para desenhar o gráfico da função, deixa eu apagar aqui, porque eu vou lembrar que da expressão da função, lembrando que f de x é menos cosseno de x menos 1 ao quadrado, ou seja, essa coisa é sempre menor ou igual que zero, então eu não preciso me preocupar com a parte de cima do eixo. E também não preciso me preocupar com nada fora de 0 a 2π, porque o que acontecer aqui vai ser replicado tanto para a direita quanto para a esquerda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar esse ponto, que é um ponto onde o gráfico da função passa, que é o 0, 0. O π, x igual a π, também é um ponto importante, porque veja, é um ponto de mínimo. Então eu vou marcar esse ponto aqui. A função atinge menos 4 ali. Menos 4, então, ou seja, a função passa nesse ponto e nesse ponto. Vou marcar também o 5π sobre 6. Vou marcar ele por aqui, mais ou menos. Não estou colocando na posição exata, mas pelo menos razoavelmente bem localizado. E depois aqui o 4π por 3. E nesses dois pontos a função assume o valor menos 9 quartos, que é um pouco acima de menos 2. Então vamos botar aqui menos 9 quartos. Então a função passa nesse ponto e passa nesse ponto. Certo? Vou colocá-los de vermelho, porque eu quero desenhar a curva em vermelho. Pronto. Ok? Então marquei os pontos que são de interesse para a gente. Eu observo que entre 0 e 5π por 6, eu estou aqui nessa região, então a função é decrescente e côncava para baixo. Então, ou seja, eu tenho um comportamento mais ou menos assim. Certo? Entre 5π por 6 e π, a função é côncava para cima e segue decrescente. Então ela continua decrescente, só que agora côncava para cima. Mas esse comportamento aqui. Entre π e 4π por 3, então eu estou aqui em relação à segunda derivada, ou seja, continuo côncavo para cima, só que de π até 2π a função é crescente. Então eu tenho um comportamento desse jeito. E finalmente, entre 4π por 3 e 2π a função é côncavo para cima, ou crescente, perdão, porque o 4π por 3 está aqui, crescente e côncavo para baixo. Então eu tenho agora um comportamento assim. Tá? Então esse é o desenho do gráfico da função f de x igual a menos cosseno de x menos 1, tudo isso ao quadrado, dentro do intervalo 0 a 2π. Se eu quiser o gráfico da função na reta inteira, basta pegar esse pedaço de curva vermelho e replicar tanto para a direita quanto para a esquerda. E esse é o gráfico da função f como a gente queria. Tá certo? Então com isso a gente termina com esses dois exemplos. Um primeiro exemplo onde eu tinha uma função que era
ímpar, definida na reta inteira com exceção de 2 pontos. E esse segundo exemplo eu tinha uma função periódica, onde eu tenho uma função periódica cujo domínio é toda a reta. Até o próximo vídeo.